Américas no Ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Governo Trump quer restringir grandes investidores de comprarem casas e isso deve afetar brasileiros. Casa Branca corta apoio a agências internacionais e afeta vários países, incluindo o Brasil. Tratamento inovador do nosso país para a hérnia de disco alcança 86% de sucesso e desperta interesse nos Estados Unidos. Utah autoriza sistema de inteligência artificial a emitir receitas médicas para a população. E o filme O Agente Secreto ganha mostra no Lincoln Center em Nova York, com presença do cineasta Kleber Mendonça Filho para conversar com os fãs. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. Uma onda de protestos contra o ICE se espalhou aqui pelos Estados Unidos nesta quinta-feira. A população foi às ruas em vários estados depois da morte a tiros de uma mulher de 37 anos durante uma operação da Polícia de Imigração em Minneapolis. As imagens do momento dos disparos foram divulgadas, dividiram opiniões e reacenderam debates sobre o uso excessivo de força dos agentes federais. A reportagem é do Eliseu Caetano. As imagens são fortes. Em plena luz do dia, agentes do ICE cercam um carro em Minneapolis. Dentro do veículo, Renée Nicole Good, de 37 anos. Ela busca se afastar, mas um dos oficiais tenta abrir a porta do carro e o inesperado acontece. Um segundo agente dispara pelo menos 3 tiros. Ela perde o controle do veículo e atinge outros que estavam estacionados. Renée morre no local. A cena gerou revolta imediata. Em menos de 12 horas, protestos se espalharam pelo país. Em Nova York, Flórida e outros estados, multidões foram às ruas, pedindo justiça e criticando a polícia de imigração. Em coletiva, a secretária de Segurança voltou a falar em terrorismo doméstico. Disse que a operação seguiu protocolos federais de autodefesa e mandou um recado duro. Se alguém tentar ferir um cidadão ou um agente da lei ou colocar o dedo em um dos nossos agentes, nós vamos encontrar, processar e aplicar todo o peso da lei. If you lay a finger on one of our officers, we will catch you, we will prosecute you, and you will feel the full extent of the law. O episódio aconteceu a menos de 1 quilômetro do local onde George Floyd, um afro-americano, foi morto durante uma violenta abordagem policial em 2020. Na época, o caso gerou protestos em todo o mundo, questionando o abuso de poder dos oficiais. Agora, o governo americano revive a tensão no momento que pode impactar as eleições de meio de mandato. O ICE, vejam, não é uma polícia ostensiva tradicional. E quando ele atua em comunidades civis, ele precisa obedecer protocolos rigorosos de proporcionalidade, principalmente com transparência. Uma morte nessas circunstâncias, ainda mais tão próxima de um local, no caso de George Floyd, inevitavelmente amplia a tensão social e exige investigação independente para preservar a confiança pública. Em menos de uma semana, desde a chegada do reforço de agentes federais em Minneapolis, cerca de 150 pessoas já foram detidas nessa região. Muitas das operações contaram com a participação da secretária de Segurança Interna, Kristi Noem. Os oficiais militares e agentes do ICE estão vasculhando a cidade em busca de imigrantes sem status e também apreendendo documentos de estabelecimentos ligados ao escândalo da fraude em programas infantis envolvendo a comunidade somali. O governador Tim Walz questionou o uso de tantos soldados para capturar cada imigrante individualmente com dinheiro público, como neste caso em que o homem foi detido numa biblioteca por cerca de 50 soldados. Advogados e ONGs também questionam o abuso de poder, a brutalidade e a violência dos agentes. A ordem do governo Trump é que essa operação federal com 2.000 soldados e agentes extras do ICE continue pelos próximos 30 dias, podendo ser renovável. E olha, esse não foi o único caso de tiroteio. Ontem à noite em Utah, um funeral resultou em morte. A polícia ainda está procurando pelos atiradores. O tiroteio aconteceu durante um funeral em uma igreja de Salt Lake City.
Segundo as autoridades, uma briga do lado de fora terminou em disparos aleatórios que atingiram 8 pessoas. 2 vítimas morreram no local e outras 3 estão em estado crítico em um hospital da região. Outras pessoas feridas receberam atendimentos e foram liberadas em seguida. Testemunhas relataram que o tiroteio foi rápido e provocou pânico. Os atiradores ainda não foram identificados, mas a polícia diz ter recebido algumas dicas. O escritório local do FBI está apoiando a investigação. E um menino de 8 anos encontrou uma arma dentro de casa e acabou atirando em outra criança de 7 anos em Chicago. O caso aconteceu no mesmo dia em que entrou em vigor uma nova lei no estado sobre armazenamento seguro de armas. A polícia da cidade de Chicago foi acionada para um prédio residencial depois que vizinhos ouviram barulhos de tiros. Os oficiais descobriram que um menino de 8 anos teria encontrado uma arma no quarto e atirado no braço de uma outra criança de apenas 7 anos. O menino ferido foi levado em estado sério para o hospital, mas já está fora de perigo. Os investigadores confirmaram que a arma foi apreendida no local e ainda tentam entender como o garoto teve acesso tão fácil ao revólver. O incidente aconteceu no mesmo dia em que passou a valer o Safe Gun Storage Act, a nova lei de armazenamento seguro de armas no estado de Illinois. A norma exige que armas sejam guardadas em contêineres trancados, impedindo o acesso de menores ou pessoas em risco. I'm tired, frankly, of treating something completely preventable as Eu estou cansado de tratar algo totalmente prevenível como se fosse inevitável, disse o governador J.B. Pritzker. Quem descumprir a lei pode enfrentar multas que chegam a $10 mil. No próximo bloco, o governo Trump quer restringir grandes investidores estrangeiros de comprar casa e isso deve afetar brasileiros. Casa Branca corta apoio a agências internacionais e afeta vários países, incluindo o Brasil. Américas no ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Já voltamos e com uma notícia que deve afetar o mercado imobiliário e atingir os investidores estrangeiros, incluindo os brasileiros. O governo quer proibir que grandes compradores internacionais e corporações adquiram casas simples, as chamadas unifamiliares. A medida, que ainda precisa ser votada pelo Congresso, é uma tentativa de reduzir o custo da moradia e facilitar o acesso às casas próprias à população. O presidente Donald Trump disse que a proposta busca resgatar o chamado sonho americano e ajudar moradores a comprarem a casa própria, algo que tem se tornado cada vez mais difícil com os valores dos imóveis disparando no país. Hoje, mais de 75% das residências estão fora do alcance financeiro da maioria das pessoas. E se prestarmos atenção às aquisições que as empresas, as corporações fizeram nos últimos anos, é uma quantidade muito grande. Aproveitar a oportunidade de mercado, aproveitar a oportunidade de investimento. Então eu creio que o momento onde Trump coloca uma certa restrição é importante sim para o mercado do comprador, do first time buyer, aquela pessoa que vai morar na casa, vai aproveitar a oportunidade para poder desfrutar ali com a sua família. Um dos fatores que pesam nos preços é a atuação de investidores institucionais, empresas muitas vezes estrangeiras, que compram várias casas populares para revender ou alugar. Esse grupo já detém cerca de 1% das casas unifamiliares do país. Especialistas dizem que, mesmo sendo um percentual pequeno, é o suficiente para impactar o bolso da população. Trump disse que já está tomando providências para restringir esse tipo de compra e que vai pedir ao Congresso que transforme a proposta em lei. Ele afirmou que as pessoas vivem em casas, não corporações, e prometeu detalhar o plano no Fórum Econômico Mundial em Davos ainda este mês.
O anúncio teve impacto imediato entre imobiliárias, investidores e políticos. O governo norte-americano anunciou uma mudança profunda na atuação internacional. O presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva que suspende o apoio americano a 66 organizações e agências globais, incluindo várias vinculadas à ONU. Segundo o secretário de Estado Marco Rubio, essas instituições são redundantes, mal administradas ou contrárias aos interesses dos Estados Unidos. Entre os órgãos afetados estão comissões de clima, trabalho, imigração e outras entidades que o governo classifica como alinhadas com agendas woke, que são políticas de diversidade, inclusão e também igualdade. A decisão amplia um padrão de afastamento de organismos multilaterais que já havia incluído a OMS, a Unesco e a Agência da ONU para Refugiados Palestinos. Especialistas dizem que a Casa Branca adota uma postura de cooperação somente nos seus próprios termos, o que tem impactado financiamentos de projetos humanitários e padrões globais em diversos países, incluindo o Brasil, que recebia fundos para setores como educação, direitos civis, cultura, saúde e também imigração. A Casa Branca também propôs um aumento histórico no orçamento da defesa dos Estados Unidos. A medida surge dias depois das operações militares na Venezuela e em meio às novas ambições estratégicas da administração republicana. O presidente Donald Trump disse que pretende enviar ao Congresso uma proposta para que o orçamento de defesa de 2027 alcance 1,5 trilhão de dólares. Segundo ele, o valor representa um aumento de cerca de 50% em relação ao orçamento atual e seria necessário para construir o que ele chamou de Forças Armadas dos Sonhos, capaz de proteger o país de ameaças externas. O anúncio foi feito em uma publicação nas redes sociais no momento em que os Estados Unidos executam uma série de ações militares, incluindo os ataques à Venezuela e a captura do líder do país. Após essa operação, a Casa Branca confirmou que Trump está avaliando várias opções para a possível aquisição da Groenlândia, um plano que, segundo as autoridades, poderia envolver até mesmo a participação direta do exército americano. A proposta de orçamento ainda precisa ser analisada pelo Congresso, mas marca mais um passo na expansão do poder militar dos Estados Unidos. Uma família de Spokane, no estado de Washington, perdeu quase $2 mil em um golpe sofisticado de telefone. O criminoso se passou por uma autoridade e usou tecnologia de IA para fazer um número aparecer como se fosse oficial. Segundo a família, tudo começou depois que o filho foi preso no início da semana. Pouco tempo depois, eles receberam uma ligação que parecia vir diretamente do presídio do condado. Do outro lado da linha, um suposto agente dizia que era preciso pagar $1.500 de fiança e orientou o casal a depositar o dinheiro em um money center do Walmart. Minutos depois, outra ligação. Agora, o número parecia ser do escritório do xerife. O golpista afirmava que o filho precisava de um monitor eletrônico e que o custo seria de mais $400. A terceira ligação levantou suspeitas. A família decidiu ir pessoalmente até o escritório do xerife e foi lá que descobriu que havia caído em um golpe de phone spoofing, que é quando os criminosos clonam números oficiais para parecerem legítimos. As autoridades alertam que, diante de qualquer ligação suspeita, a orientação é desligar e ligar de volta para o número oficial do departamento, que é encontrado no site da instituição. A seguir, tratamento inovador brasileiro para a hérnia de disco alcança 86% de sucesso e desperta interesse nos Estados Unidos. E ainda, Utah autoriza sistema de inteligência artificial a emitir receitas médicas para a população. O médico brasileiro criou um tratamento inovador que pode evitar cirurgia para tratar hérnia de disco. A novidade está chamando a atenção da comunidade científica internacional, principalmente aqui nos Estados Unidos. O neurocirurgião Francisco Sampaio Júnior, do Hospital Sírio-Libanês e da Rede Dor, é o responsável pela criação da técnica minimamente invasiva, que pode evitar a cirurgia em grande parte dos pacientes com hérnia de disco. O método mostrou resultados positivos em quase 86% dos casos analisados.
O procedimento utiliza a infiltração guiada por raio-x em tempo real, permitindo que o medicamento anti-inflamatório seja aplicado exatamente no ponto onde o nervo está inflamado. A nova abordagem é indicada para pacientes que não melhoraram com a fisioterapia, medicamentos e correção postural. 6 meses após o procedimento, quase 86% dos pacientes estavam sem dor e apresentaram melhora significativa na qualidade de vida, saindo de um quadro de incapacidade grave para voltar ao trabalho, caminhar e realizar tarefas simples do dia a dia. E por ser minimamente invasiva, a recuperação também é mais rápida. Esse problema acontece quando o disco entre as vértebras se desloca e compromete os nervos da coluna, causando dor e limitação de movimentos. A condição atinge 5,5% da população mundial, cerca de 403 milhões de pessoas. Nos Estados Unidos, afeta de 6 a 10 milhões, entre eles, muitos brasileiros. Coletes com peso para exercícios físicos parecem ter virado uma tendência popular, mas olha, essa moda pode fazer mais mal do que bem à saúde. Os coletes de peso são uma maneira de intensificar os treinos, fazer o corpo trabalhar mais e queimar calorias. Mas não é tão simples quanto parece e exige cuidados. O fisioterapeuta Chris Kolbe diz que não se pode colocar o peso intenso de uma só vez e praticar. O ideal é começar as caminhadas com pesos leves e distâncias curtas e ir aumentando a resistência aos poucos. You're talking about walking with a weighted vest and build up your tolerance. Chris lembra que as pessoas precisam se preparar antes de usar os coletes de peso. É preciso fortalecer o abdômen com exercícios com peso corporal em academias. Chris diz que quanto mais forte for o core, melhor você irá tolerar a carga. And the stronger your core is, the better you're going to tolerate that extra load. Outra dica do especialista é aumentar a velocidade e as distâncias, em vez de ampliar o peso nos coletes. Adicione subida e, por último, ele orienta: não seja muito agressivo, não fique muito empolgado e não aumente o peso muito rápido. Don't get too aggressive, don't get too overexcited, and don't progress your weight too fast. Os Estados Unidos registraram o maior número de casos de sarampo em mais de 3 décadas. Novos dados mostram que os surtos continuam aumentando em alguns estados e colocam em risco o status importante de saúde pública do país. Pela primeira vez em mais de 30 anos, os Estados Unidos superaram a marca de 2.000 casos de sarampo em um único ano. Segundo o CDC, a última vez que o país registrou um número tão alto foi em 1992. Os surtos ativos, incluindo um na Carolina do Sul, continuam a somar dezenas de novas infecções toda semana. O sarampo é considerado eliminado nos Estados Unidos desde os anos 2000, mas esse status pode ser perdido se o número de casos continuar crescendo até o final de janeiro. As autoridades de saúde alertam que a situação exige atenção, principalmente em comunidades com baixa cobertura vacinal. A partir das próximas semanas, moradores de Utah vão poder receber prescrições médicas emitidas por inteligência artificial. O estado aprovou um programa piloto que permite que sistemas de IA prescrevam remédios para condições simples e de baixo risco, como infecções leves, alergias sazonais e alguns tipos de dor crônica. A tecnologia vai funcionar dentro das plataformas de telemedicina, sempre com a supervisão obrigatória de um profissional de saúde, que vai revisar as receitas. Segundo as autoridades de Utah, o objetivo é reduzir filas, acelerar diagnósticos e ampliar o acesso de cuidados básicos, especialmente em áreas rurais. Mas a notícia preocupou médicos e também levantou desconfiança da população. Os criadores do projeto garantem que não há riscos. No próximo bloco, tem tenista paralímpica que conquista prêmio inédito para o Brasil. E ainda, filme O Agente Secreto vence mais um prêmio em Nova York e ganha mostra com exibição do longa no Lincoln Center, na Big Apple.
Já voltamos aí com uma notícia de esporte, porque, olha, tem muito brasileiro fazendo sucesso e se destacando aqui nos Estados Unidos. O Inter Miami acaba de contratar Mikael, o zagueiro do Palmeiras. A jogadora Ari Borges entrou para o time do Angel City, em Los Angeles. E tem uma tenista mineira paralímpica que ganhou um reconhecimento internacional inédito para o Brasil. Olha só. Vitória Miranda, que mora em Belo Horizonte, foi eleita a melhor tenista juvenil do mundo pela Federação Internacional de Tênis em Cadeira de Rodas. Essa foi a primeira vez que uma representante brasileira ganhou esse reconhecimento internacional, criado em 2020. A mineira recebeu o prêmio depois da dupla vitória no Australian Open e em Roland Garros. A brasileira Ari Borges foi contratada pelo Angel City para jogar na Liga Profissional de Futebol Feminino dos Estados Unidos em 2026. A meia assinou um contrato por 3 anos e vai formar dupla com a compatriota Mayara Nierus. A Ari tem passagens por grandes clubes do Brasil e é nome frequente na seleção. Disputou 3 Copas Américas. O Angel City, com sede em Los Angeles, está investindo pesado no time para recuperar a campanha irregular de 2025, quando terminou em 11º lugar na liga. O Inter Miami anunciou a contratação do zagueiro Mikael, que pertence ao Palmeiras. O jogador, de 25 anos, chega ao clube dos Estados Unidos por empréstimo até o fim da temporada de 2026 da Major League Soccer. Se ele desempenhar bem, pode ser contratado pelo Inter. Mikael já disputou a MLS antes. Em 2022, ele foi contratado pelo Houston Dynamo, também por empréstimo, mas acabou sendo contratado depois pelo time para apenas 2 temporadas. A NASA se prepara para um dos testes mais importantes do programa Artemis. A missão prevista para começar em fevereiro vai levar astronautas mais longe do que qualquer outra tripulação desde 1972. A NASA está a poucas semanas de um teste crucial da missão Artemis 2. O plano é lançar a nave Orion, já em fevereiro, levando 4 astronautas em uma viagem de 10 dias ao redor da Lua. A tripulação não vai pousar na superfície. O objetivo desta etapa é testar todos os sistemas da nave, garantindo segurança e desempenho para a missão que mais adiante deve levar humanos ao Polo Sul lunar ainda nesta década. Se tudo der certo, esta será a primeira vez desde 1972 que astronautas viajam tão longe da Terra. A NASA diz que este é um passo fundamental para o retorno humano à Lua. Hora da previsão do clima, vamos dar uma olhadinha na nossa tabela, ver como é que vai estar amanhã aqui em boa parte do país. Olha, Boston tempo encoberto com um pouquinho de chuva ao longo do dia, o mesmo cenário em Nova York, Washington e Charlotte. Charlotte mínima de 51, máxima de 63 graus. Atlanta, gente, não mudou não, é a mesma coisa, ainda vai chover ao longo do dia, tem que levar guarda-chuva aí nessa região. Jacksonville a gente tem um pouquinho de sol tímido, chuva ao longo do dia também, New Orleans apenas chuva. Houston vai chover ao longo do dia, Brownsville tempo encoberto, El Paso sol um pouco tímido, pancada de chuva também ao longo do dia, mínima de 37, máxima de 54. Phoenix, tempo encoberto, um pouquinho de sol tímido ao longo do dia. Las Vegas é a única região do nosso mapa que o sol está brilhando forte o dia inteiro aí, mínima de 37, máxima de 54. Salt Lake City apenas nuvens, mínima de 27, máxima de 37. Agora, olha só essa história que viralizou nas redes sociais e já foi compartilhada milhões de vezes. Um rapaz planejou durante meses o pedido perfeito de noivado em uma ponte suspensa no Michigan. Mas o que ele não esperava é que na hora exata o anel caísse da ponte. Olha só. Trevor Camp explica que planejou esse momento por meses, a forma perfeita do pedido de casamento. Ele convidou a namorada, Danielle Jenkins, para visitar a ponte suspensa de Bane Mountain Resort e fazer o pedido, lá nas alturas. Eu disse a ela que pediria para o casal atrás de nós tirar uma foto. Então eu fui até eles e sussurrei no ouvido da mulher: vou fazer o pedido de casamento. Com a câmera gravando, Trevor pegou o anel do bolso do casaco e se agachou. Mas foi nesse momento emocionante que tudo literalmente desandou. Trevor disse que estava tremendo e o anel despencou da ponte de 36 metros de altura numa pista de esqui de neve.
Daniel disse que nem viu o anel. I didn't even get to see the ring. A equipe do resort se prontificou a ajudar e providenciou detectores de metal. Mas depois de horas, o casal foi para o hotel sem esperanças. No dia seguinte, a surpresa. Um supervisor encontrou o anel. When I swung over one of the footprints, it toned. O casal deixou o resort com o anel seguro no dedo de Daniel e disse que planeja se casar no ano que vem e nesse local. A história viralizou na internet. E atenção, comunidade brasileira em Nova York. O filme O Agente Secreto está tendo uma sessão especial no Lincoln Center, na Big Apple, até terça-feira que vem. E quem for até lá vai poder ainda encontrar com o diretor brasileiro Kleber Mendonça Filho, que vai aparecer em algumas sessões para falar com os fãs. São várias sessões em diferentes horários no Lincoln Center aqui em Nova York. Além do filme O Agente Secreto, o público vai poder ver uma seleção de longas que inspiraram o diretor Kleber Mendonça Filho nesse trabalho. Quem for até lá pode ainda ter a sorte de encontrar o cineasta pessoalmente em uma das sessões que ficam em cartaz até o dia 13 de janeiro. Kleber vai fazer aparições variadas para conversar com os espectadores. Essa programação especial teve início na esteira da premiação do New York Film Critics Circle, que aconteceu na terça-feira. O Agente Secreto ganhou o prêmio de melhor filme estrangeiro e Wagner Moura de melhor ator. Quem entregou o troféu foi a atriz ganhadora de Oscar, Lupita Nyong'o, que ainda aproveitou para tirar fotos com o brasileiro. Desde a estreia, o Agente Secreto coleciona mais de 30 prêmios internacionais e alta aprovação da crítica. Agora o filme chega à reta final da temporada como um dos favoritos ao Globo de Ouro, que acontece neste final de semana em Los Angeles. A premiação é considerada uma prévia do Oscar, programado para março. Tanto sucesso internacional, Wagner Moura está sendo chamado para várias entrevistas em talk shows. A última foi o Late Night with Seth Meyers. O apresentador parabenizou o ator pelos prêmios, enquanto ele falou sobre o sucesso do cinema brasileiro e o significado disso para a população do nosso país. Ver os brasileiros torcendo por esse filme, ver esses artistas, como se essas pessoas nos representassem na arte, é simplesmente lindo. Estou muito feliz pelos brasileiros e pela nossa cultura. No final da entrevista, Wagner ainda contou uma curiosidade. Disse que ficou sabendo que foi o primeiro brasileiro a ganhar o troféu de melhor ator em Cannes quando estava gravando um filme na Inglaterra e desabafou. Eu estava com um saco plástico na minha mão, recolhendo excremento de cachorro e pensando, eu acabei de vencer como melhor ator em Cannes. Bacana, né? Bom, o Jornal Américas no ar então termina agora. A gente agradece a sua companhia e te espera novamente na próxima edição. Até lá!